Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Invoquemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e participe junto conosco desta obra de evangelização. No encontro passado, nós vimos o primeiro estudo sobre Abraão, que ele, aos 75 anos de idade, buscando um contato diferente com Deus, buscando entender Deus diante daquela imensidão de deuses e divindades que ele tinha, ele larga tudo, ouvindo um chamado, e vai fazer um caminho diferente. O normal era nas grandes caravanas, muitas famílias, e sair da onde estavam e ir para o Egito comprar alimento. Ele sai, mas já não junto com todo o seu clã, apenas com a esposa Sara e o sobrinho Ló e mais alguns ajudantes, e vai fazer esse caminho. E chegando ao Egito, ele não retorna para sua terra, mas ele se fica ali na região da Palestina. No estudo de hoje, nós vamos ver que Deus faz, além desse chamado para Abraão que nós vimos no estudo passado, Deus faz 3 promessas, e dessas 3 promessas é que surge o povo de Deus. E isso é interessante para nós, pessoal, porque nessas promessas nós hoje estamos. Sigamos juntos. Na Bíblia, essa saída de Abraão da rota comum das caravanas e indo para uma terra particular, estranha na verdade, que não era centro das atenções, tem diversas explicações. Com Abraão, nós temos o reencontro, a reaproximação de Deus com o homem. Nas histórias de 3 a 11 de Gênesis, nós vemos que o homem rompeu com Deus através da história de Adão e Eva. Irmão rompeu com o irmão através da história de Caim e Abel. O homem só quis fazer maldades e manipular a própria religião para poder explorar os outros homens através do dilúvio. E no final, na Torre de Babel, cada um só falava a sua própria linguagem. Agora não. Com Abraão, o homem volta a ouvir Deus e, ouvindo Deus, toma atitudes diferentes. É impossível, quando ouvimos Deus, continuarmos do mesmo jeito. E não importa a idade, não importa as circunstâncias. E aí, quando Abraão chega nessa terra, Deus lhe faz 3 promessas. Antes nós temos que entender que Abraão ouviu Deus e veio para um caminho diferente. Caminho que todos nós temos que percorrer. Caminhos diferentes na nossa vida. E aí, Deus lhe faz 3 promessas. Interessante isso, porque quando você vai no livro de Josué, capítulo 24, versículos de 2 a 3, ele vai falar que Abraão só foi para a terra de Canaã para se livrar da grande quantidade de deuses, dos muitos deuses que eles tinham lá. A mesma coisa no livro de Judite, capítulo 5. Mas quando a gente olha bem a história de Gênesis 12 a 25, nós percebemos que tem muito mais do que isso. É uma reaproximação da humanidade com Deus e também essa demonstração dessa busca que nós temos por Deus. E aí Abraão se torna o pai da fé. Tornando-se o pai da fé, ele nos insere nessa proximidade com Deus. Vamos dar uma olhada nessas 3 promessas que Deus fez a Abraão, porque são muito interessantes. A primeira promessa que Deus fez a Abraão é que ele seria pai de um grande povo. Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, está assim: Eu farei de ti um grande povo. Opa, um grande povo? Mas o cara não tinha 75 anos de idade, não tinha filho, e a esposa era estéril. E também já estava com 65, na menopausa? Sim, farei de ti pai de um grande povo. A segunda promessa, ela está em Gênesis 12, versículo 2, do B em diante, ou seja, do primeiro ponto para frente. E diz assim:
Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, a segunda é uma bênção especial. Então ele tem a primeira promessa, ser pai de um grande povo. A segunda promessa, uma bênção especial. Falta uma. Qual que é a terceira? Está lá no versículo 7. E no versículo 7 do capítulo 12, nós temos o seguinte. Yahvé apareceu a Abraão e disse: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Ou seja, ele está nas portas de Canaã e olha para aquela terra e fala assim, essa terra vai ser tua, mas não tua para você, tua para tua posteridade. E aí nós temos as 3 promessas de Abraão. Primeiro, ser pai de um grande povo, ter uma bênção especial e ter uma terra, porque um povo sem terra é complicado. E aí ele tem essas 3 bênçãos. Só que aí a gente começa a perguntar, mas calma lá, para ser pai de um grande povo você tem que ter muitos filhos. E Abraão fez o quê? Nós vamos ver no próximo encontro os 3 projetos de Abraão. E esses 3 projetos acabam sendo como que uma resposta humana que Abraão pensou que tinha que dar àquele chamado que Deus fez. Mas na Bíblia, gente, a ação é sempre de Deus. Nós apenas nos colocamos. Como Jesus fala, não vos preocupeis com o que ireis falar. O Paráclito na hora vai resolver esse problema. E aí a gente entende isso. E Abraão quis dar respostas humanas. Mas isso é no próximo vídeo. Os 3 projetos de Abraão. Aqui sobre as 3 promessas que Deus faz a Abraão. Numa delas é muito importante porque nós vamos ver o seguinte, na segunda promessa. Eu te abençoarei, engrandecerei seu nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, estou junto contigo o tempo todo. E aí existe uma questão bonita no final do versículo 3. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Como assim, diácono? Todos os clãs? Ele não está falando de um povo específico? Nós temos que entender, gente, que a Bíblia narra a revelação da Santíssima Trindade aos homens. No primeiro momento existe a revelação do Pai. No segundo momento, a revelação do Filho. No terceiro momento, do Espírito Santo. A gente pode falar assim, mais ou menos. O Antigo Testamento revela o Pai. Os Evangelhos revelam o Filho. E, depois de Atos dos Apóstolos, a revelação do Espírito Santo, o Paráclito. Que Jesus fala no final dos Evangelhos que vai enviar o Paráclito, que a gente tem no evento do Pentecostes. E aí, nós começamos a perceber que esse chamado para Abraão, ele não é para falar assim, eu vou te formar um povo e esse povo vai ser só esse povo. Não. É algo muito maior. Mais ou menos assim, Deus, ele pega toda a improbabilidade de Abraão como velho, com uma esposa estéril e também velha na menopausa, para se tornar pai de um grande povo. Com qual objetivo? Para mostrar que ele caminha com os homens. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, eu vou estar junto de ti, te protegendo o tempo todo para que todos os homens me conheçam. Então a missão de Abraão é começar um projeto que vai abençoar todos os clãs da terra e não ser exclusivo do povo judeu, assim como entenderam muitos. Nós somos o povo eleito, somente nós. E hoje, gente, tem muito evangélico, tem muito cristão, católico, que acha que só ele é o dono da razão. E aqui a gente vê que não. O chamado ele é muito amplo. Por ti serão benditos todos os reinos da terra. E isso é interessante, porque eu não tenho que aceitar o chamado de Deus só para eu ser o ungido, o escolhido, o santo, o bonitinho, o iluminado. Eu tenho que aceitar o chamado de Deus para eu evangelizar. E evangelizando, eu acabo ajudando o projeto de Deus, eu acabo fazendo o reino de Deus. Então, das 3 promessas de Abraão, ele em si praticamente não vai colher nenhuma.
a não ser da bênção. Por quê? Ele vai ser pai de um grande povo. Nós vamos ver no próximo vídeo que ele teve 3 filhos, um adotado, um com uma escrava e só um filho com Sara, o filho da promessa. Então ele não é pai de um grande povo, mas de um filho. A partir de Isaac começa um grande povo. Ele tem uma bênção, sim. Um idoso gerar um filho com uma mulher estéril é uma grande bênção, um milagre. E na terceira, ele tem uma grande terra, que ele não possuiu. Ele apenas foi enterrado nesta terra, e esta terra vai ser do povo de Deus 700 anos depois de Abraão, quando o povo sai do Egito e entra em Canaã e vai ali tomando a terra junto com os povos que lá viviam. Bacana, né, gente? Deus, ele vai trabalhando por uns caminhos que nós temos que aprender a ouvir e ter o coração de fé, senão a gente não entende. Sigamos juntos para nosso próximo estudo. Paz e bem a todos e a todas.